Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui com meu pai, José Maria. Meu filho Samuel, mais uma vez. E estamos com essa digníssima senhora mais uma vez. Obrigada. Minha querida esposa Leia, que hoje nós vamos começar aí alguma coisa que prometemos, não é isso? Isso, no vídeo anterior, lá no vídeo 9, a gente falou sobre as 7 promessas que a gente ia comentar. Uma promessa, um vídeo para cada promessa, e hoje é o primeiro vídeo. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, ó, clica aqui nesse cardzinho aqui em cima, você vai ver e assistir o vídeo anterior. E hoje meu pai, né, vai trazer uma introdução para explicar um pouquinho a respeito do que é essa primeira promessa que a gente vai falar. E quem vai trazer todo esse ensinamento vai ser essa mulher muito elegante aqui do meu lado. Obrigada. Então, como nós falamos naquele vídeo, eu acho que é o vídeo número 8, falando a respeito de mais de 5.600 promessas que a Bíblia tem, e que através dessas promessas nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus, de acordo com 2 Pedro, do versículo 1 até o versículo 10. Então, como a minha esposa recebeu de Deus uma promessa quando nós ainda estávamos no campo missionário lá na Bolívia, baseado no capítulo 59 de Isaías, eu quero fazer aqui um pequeno histórico do contexto desse capítulo, que é aqui a respeito da confissão do profeta da maldade nacional. Ele começa o texto dizendo o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, o profeta falando com o povo, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos ouvidos escondem o seu rosto de ti, os vossos pecados escondem o seu rosto de ti para que não vos ouça. Então Deus não está com o ouvido dele tapado, nem os seus olhos cegos, nem sua mão encolhida, para não ver e ouvir e atuar. Mas as iniquidades do povo, vai passando de uma geração para outra, é que tirou do povo essa oportunidade de serem abençoados. Mas quando chega no finalzinho do capítulo, no versículo 20, olha o que o profeta diz aqui, encerrando mostrando todas as iniquidades que fez com que o povo sofresse tanta opressão dos inimigos ao redor. Ele diz assim, no versículo 20, virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, olha para você ver bem, hein? Aos que de Jacó se converterem, diz o Senhor. Então, quando nosso coração se converte, quando a metanoia, o arrependimento, a gente confessa o pecado nacional, o pecado geracional, a gente entende o que os nossos pais não agradaram a Deus, a gente começa uma nova etapa na nossa geração. E aí Deus fez a primeira promessa que nós queremos falar hoje, que foi uma experiência que a minha esposa teve lá na Bolívia ainda, no versículo 21. Leia aí, querida. Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Nem dos filhos, nem dos netos. Minha experiência foi assim. Sempre houve no nosso coração, a gente no ministério, né? Desde o início do nosso casamento, houve uma preocupação no meu coração, no nosso coração, quanto ao futuro dos nossos filhos. A gente trabalhou com muitas pessoas, havia muitos jovens, e eu via muitos filhos de cristãos que se desviaram da palavra de Deus, abandonaram os caminhos de Deus, filhos de líderes. E eu olhava tudo aquilo e pensava nos nossos filhos, e eu dizia assim, não creio que é isso que Deus queira. Eu não creio que esse é o propósito de Deus. Então, eu orava e chorava muito diante de Deus, pelo futuro dos nossos filhos. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos no nosso culto na igreja, e eu olhava meus filhos correndo e brincando ali na frente, e eu pensei assim, Senhor, o que será? Qual será o futuro dos nossos filhos? O que vai acontecer com eles? E o Espírito de Deus trouxe aqui dentro de mim, quando eu vi o Espírito estava cantando dentro de mim, uma canção que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então, aí eu comecei a cantar essa canção. Eles eram bem pequenos. Depois nós fomos para a Bolívia, continuamos no ministério. E um dia eu estava assim, orando e buscando a Deus sobre
os nossos filhos. Eu dizia, Senhor, nossos filhos são preciosos e eu quero que eles fiquem nos teus caminhos, eu quero que eles te amem, que eles temam o teu nome. E de uma maneira muito especial, Deus me trouxe esse versículo de Isaías 59, 21, que me trouxe muita segurança. Quando eu li aquele versículo, diz assim, esta é uma aliança que eu faço com vocês. Era uma aliança que Deus estava fazendo comigo. Um pacto Deus estava fazendo. O meu Espírito que está sobre você e o Espírito de Deus que está sobre você e seu marido. Esse mesmo Espírito não faltará de sobre os seus filhos, nem sobre os seus netos, nem sobre os demais descendentes. Então, quando eu li aquilo veio como uma resposta tão forte de Deus, que me trouxe uma segurança muito grande da palavra. Eu me senti segura. Aliás, eu sempre me sinto segura com a palavra de Deus. Por isso que eu animo todos a buscarem muito a palavra de Deus. Eu me senti muito segura com a palavra de Deus. E aí eu compartilhei com meu esposo. Eu disse para ele, olha, Deus me trouxe essa palavra. Aí nós começamos, então, a proclamar essa palavra nas nossas orações. Nós temos a prática... Desculpa. Nós temos a prática de orar juntos. E nos nossos tempos de oração juntos, ou mesmo individualmente, nós começamos a declarar esta palavra. Senhor, o teu Espírito que está sobre nós e a tua palavra que está na nossa boca não faltará da boca do Samuel, nem da boca da Priscila, nem da boca dos nossos netos. Então, de aí em diante, nós tomamos essa palavra como algo poderoso para o futuro da nossa família. Interessante que a nossa filha, Priscila, talvez um dia ela possa testemunhar isso, ela fala assim, os meus pais, eles me fizeram sentir o prazer de amar a Deus, eles me deram o gosto do que é amar a Deus, do que é servir a Deus. E uma das coisas que eu pedia ao Senhor, Senhor, não permita que meus filhos venham estar amargurados com a igreja, amargurados com Deus por causa do nosso ministério. Porque o ministério exige muito da gente. Então eu não queria que os nossos filhos tivessem amargurados com Deus, amargurados com a igreja, porque a igreja ou Deus roubou a nossa presença deles. Eu não queria isso. Então, uma das coisas que eu pedi a Deus quando nós estávamos ministrando era equilíbrio. O equilíbrio entre cuidar bem do nosso lar e cuidar do ministério. Fazer o ministério, mas equilibrados com cuidar do nosso lar. Eu creio que Deus concedeu isso, porque os nossos filhos amam o ministério. Os nossos filhos amam o Senhor, temem o Senhor e estão ensinando os filhos deles nos caminhos do Senhor. Então, eu creio que esse mesmo Espírito que Deus pôs sobre nós e a mesma palavra que Ele pôs na nossa boca não faltarão da boca dos nossos filhos, nem dos filhos dos nossos filhos, desde agora e para sempre. E uma coisa que eu quero contar para vocês, né, que estão nos assistindo, é que o Caleb, que esteve há 2 vídeos atrás, né, se você não assistiu, pode clicar aqui. O nosso neto. O neto, meu mais velho, junto com o do meio, né, agora está vindo a Ana, que é a mais nova, ele ganhou aquelas biblinhas ilustradas no formato de mangá. Bíblia em Ação chama. Ele já leu essa Bíblia 2 vezes. E não só essa, mas ele pega outros livros e ele sabe mais de história. Essa semana mesmo, ele chegou, papai, você sabe de uma história assim, assim, assim? Começou a dar detalhes que a minha esposa, a Débora, olhou para ele assim e falou, nossa, filho, nem eu lembro dessa história. Ou seja, a Bíblia e a história, a palavra de Deus já está dentro dele, já está na cabeça dele e agora o Lucas olha para ele e se espelha nele e aprende as histórias que ele traz. Então, olha como é algo transgeracional, que vai passando, né, uma promessa que Deus deu para minha mãe, que meus pais se apropriaram, tomaram, né, igual a gente falou no vídeo anterior, foi lá nos Correios, pegou o pacote, né, trouxe para casa e agora eu, junto já, usando essa promessa, estou transferindo isso para os meus filhos. Olha como isso é poderoso. Amém. Então, nós queremos dizer para você que agora Deus nos ensinou e foi nos dando outros textos, outras palavras, que são promessas de Deus, para nós orarmos as promessas de Deus pelos nossos filhos. Começou com essa aqui de Isaías 59, 21, que é a promessa de que não faltará nem o Espírito nem a palavra que Deus pôs em nós
na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Então você pode memorizar esse versículo e orar esse versículo pelos seus filhos e pelos seus netos. Se aproprie. Começando hoje a primeira promessa que Deus nos fez. Como orar pelos filhos, as promessas de Deus. Você personalizar. A promessa está na palavra, ela é letra. Mas quando você pega essa promessa e encarna ela no seu coração e faz dela vida para os seus filhos e para os seus netos, ela se torna uma bênção geracional. Então, nós foi voluntário, foi intencional. Nós começamos a orar para essas promessas se cumprirem e elas estão se cumprindo, né, Samuel? É verdade, é Amém. verdade. Fez sentido para você? Se você gostou do vídeo, curta aqui, deixa um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? E se você não gostou, por alguma razão, esse vídeo não fez sentido, escreve nos comentários que tipo de vídeo, de assunto você gostaria que nós trouxéssemos para você. Então o próximo vídeo será a segunda promessa que Deus fez para nós, na nossa história, na nossa vida como família. Nós queremos compartilhar com você uma história que deu certo, que deu resultado. Amém. Nós estamos vivendo hoje os melhores dias da nossa vida como família, vendo a nossa geração, o avô, os filhos e os nossos netos. E nós queremos que você seja inspirado e motivado também. Fez sentido? Muito obrigado pela sua participação, um grande beijo e até o próximo vídeo. Um Tchau, beijo, tchau. Deus abençoe. Tchau, gente. Um abraço.